Olá, você que nos acompanha em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru no 93,9 FM e também nos canais abertos e fechados dos sinais da TV Câmara, uma rede pública legislativa que completou em 2023 25 anos. Mas isso do ponto de vista da tecnologia quase nada. Sabe o que a gente fazia há 25 anos, apenas 25 anos? Pegava um fitão gigante de uma câmera chamada 456, enfiava dentro de um lugarzinho, como se fosse um cassete, para você se lembrar também da música do cassete, e a gente gravava pedaços para poder editar depois. Sabe o que isso significa com a inteligência artificial, que é uma das bases da nossa conversa de hoje, para o que a gente está fazendo aqui, de novo, apenas 25 anos depois? É um negócio gigantesco. Bom, para isso, para conversar um pouco sobre esse horizonte com você no dia a dia, a gente convidou um especialista em marketing digital, o jornalista Gustavo Cândido. Ele está no Papo Digital com vários programas lá que a gente vem trazendo sobre e-commerce e outras coisas. Só que isso acabou nos gerando a necessidade de conversar em específico sobre os desdobramentos da inteligência artificial. Gustavo, obrigado por ter vindo aqui no estúdio. Tem uma coisa que a gente conversava aqui fora do ar para compartilhar com eles, que o bastidor também é interessante para o bate-papo, né? Muita gente pode estar pensando que a inteligência é como um café que eu posso... eu gosto, mas se eu não quiser, eu não preciso usar? Não é bem isso, não é por aí, Nelson. Muito obrigado pelo convite. É importante falar sobre esse tema. Inteligência artificial não é opcional. Como toda tecnologia, como toda evolução tecnológica na história, e basta a gente olhar a história, em muitos momentos dessa conversa eu vou remeter a fatos históricos, porque claro, eu acho que para a gente olhar para o futuro, para fazer previsões do futuro é só olhar para a história, porque é cíclico e o que se repete hoje já aconteceu em outros momentos com outras tecnologias. Hoje a gente fala de inteligência artificial, que obviamente uma potência muito grande, e ela não é opcional. Ela já está na nossa vida, já está há alguns anos na nossa vida. Nós convivemos com inteligências artificiais de vários formatos, em várias formas, em vários dispositivos, seja aqui no telefone, ou na televisão, ou no aplicativo que a gente utiliza. E ela vai cada vez mais fazer parte da nossa vida. Agora, o que é importante falar sobre inteligência artificial para começar essa conversa? Que ela não é uma ferramenta, é importante entender, é uma ferramenta tecnológica, é uma ferramenta. Ela não é nem ruim e ela não é nem a maravilha que vai nos salvar. Então a gente tem que tomar cuidado com essa emoção de achar que a inteligência artificial vai começar a fazer tudo e que a nossa vida vai ser hiper tecnológica e que vai ser uma maravilha. E também tem que evitar pensar que a inteligência artificial vai destruir a nossa vida, vai acabar com a nossa privacidade, vai acabar com empregos, vai acabar com atividades. Mais uma vez, como toda tecnologia ao longo da história da humanidade, ela realmente muda o momento que nós estamos vivendo, mas a gente passa para um outro momento no qual, utilizando essa ferramenta, a gente começa a ter outras possibilidades. Usar para o bem, usar para o mal é do ser humano, e é por isso que a gente precisa regulamentar, primeiro entender e depois regulamentar as formas de utilização de inteligência artificial. A partir disso, você colocou uma questão interessante para a gente no dia a dia, e a gente pensa em todos os públicos aqui que estão nos ouvindo ou nos assistindo. Ela, em alguns elementos e formas e formatos, ela já estava aos pouquinhos, mesmo que imperceptível para alguns, na nossa vida. O fato é que agora ela ganhou uma dimensão que a gente parou, opa, peraí, ela já está entre nós e não sairá mais. Exatamente. Durante muito tempo, eu até acho engraçado, porque hoje em dia tudo é inteligência artificial. Você vai conversar com qualquer um, cara está vendendo um negócio, você vai ver a matéria sobre um filme, porque a inteligência artificial, o comercial com a Elis Regina, através de inteligência artificial recriaram Elis Regina. Essa tecnologia de recriar a imagem já existia no cinema há décadas. Mas não se usava a expressão inteligência artificial. Você falava, é um programa de computador que faz isso, aquilo. Você não usava essa expressão. E agora, por que ela... Então, estava na nossa vida já nas assistentes como a Alexa, Siri. Eu lembrei da Alexa já era um uso de inteligência artificial ali para entender, identificar o que eu estou falando e realizar uma atividade. As recomendações de compra que a gente recebe
na Netflix, na Amazon, ou as recomendações de filme, de música no Spotify, de filme na Netflix, são feitas por inteligências artificiais dessas plataformas que conseguem identificar através do meu padrão de consumo, olha, você assiste esse tipo de filme aqui, então você deve gostar desse tipo de filme. É impossível que um humano faça isso com a quantidade de assinantes que tem a Netflix. Você precisa de um programa para fazer isso, porque daí ele personaliza o que ele oferece para mim, o que ele oferece para você é totalmente diferente. Ou seja, existe uma inteligência artificial trabalhando ali, a gente já estava convivendo com essa inteligência artificial o tempo todo. Agora, por que ela está na nossa vida hoje em dia? Por conta, principalmente, do ChatGPT, né? da abertura do ChatGPT, vamos dizer assim, da ferramenta gratuita, né? E depois das outras que vieram na sequência, né? E que aí as pessoas começaram a utilizar isso no dia a dia. Como ferramenta, só para delimitar uma questão histórica aqui, como tudo, né? A gente fala de antes do celular, por exemplo, na telefonia, na comunicação, e depois com os telefones fixos antes e todas as outras derivados. O ChatGPT é exagero ou que ele acaba sendo a palavra que todo mundo usa, né? Divisor de águas, ou não é tão assim o elemento, em se tratando de falar sobre inteligência artificial na história? Eu acho que ele é um divisor de águas porque ele, a partir dele, a gente começa a discutir isso diariamente. Tá. A gente ouve a expressão inteligência artificial diariamente. Assim como já existiam smartphones com outras, né, não tão completos, mas a partir do iPhone você começa a entender smartphone de uma outra maneira. E toda a indústria entende que aquele é o padrão que precisa ser copiado, batido, superado. Então, a partir do iPhone, a gente tem um desenvolvimento e um entendimento do uso do smartphone totalmente diferente. Então, existem alguns produtos que, quando eles são lançados, eles marcam ali um momento. E eu acho que o ChatGPT, ele marca a descoberta da inteligência artificial para um grande público, né? Que é o que acontece. Ele é um monolito negro do 2001. Você demarca duas questões do nosso bate-papo inicial aqui. Ele está entre nós, veio exagerar, tanto quanto o átomo, e os extremos sempre prejudicam. Aliás, isso é uma frase filosófica que serve para um monte de correr. No caso da inteligência artificial, se aplica a ideia dos extremos também? Sim, com certeza. E aí eu acho que essa questão do extremo o problema, é o cerne da discussão, né? Você tem de um lado grandes defensores da inteligência artificial, e eu sou um defensor do uso, porque eu acho que ela é uma ferramenta que pode vir a melhorar a nossa vida. Ela realmente, para algumas atividades, ela economiza tempo. Toda tecnologia que ela faz alguma coisa que vai economizar o seu tempo, ela é positiva. Agora, ela tem utilizações, como a gente sabe, a gente tem visto nos últimos meses, que podem ser muito ruins. Ela pode ser usada para cometer crimes, ela está sendo usada para cometer crimes. Existe uma discussão sobre o uso de inteligência artificial nas eleições, que é preciso cuidar sobre isso. Mas a gente viu no Rio de Janeiro alunos de 7º ano, 8º ano usarem inteligência artificial para criar imagens de colegas de classe sem roupa e divulgar isso na rede social. Quer dizer, eles estão cometendo um crime utilizando uma ferramenta que não foi criada para isso. Permite que seja isso? Sim, a ferramenta permite. Então, o uso dela, o uso indevido dela, ele vai existir. Então, mas aí, por isso ela tem que ser banida ou ela tem que ser demonizada? Não, ela é só uma ferramenta. O homem, o ser humano, tem sempre aquela dificuldade da apreensão, embora ele seja um ser curioso pela própria natureza, de conviver com o novo, né? Aquilo que assusta e ele traz no dia a dia. Nós estamos tratando de uma ferramenta num universo em expansão de difícil controle no dia a dia, até de mensuração, que ao mesmo tempo que ela ajuda e facilita, ela também pode viciar e controlar. Com certeza. Ela tem perigos, né? Ela tem perigos. Isso que a gente, quando se fala muito viciar e controlar, remete diretamente à questão de redes sociais, o tempo que a gente passa também online, o famoso algoritmo, né? aquela combinação ali, aquela programação que te recomenda conteúdos e que faz com que você fique mais atraído àquilo, ao mesmo tempo direciona o que você está consumindo, né? O que é um perigo, porque você pode só receber um tipo de conteúdo. Então, e controlado por poucas plataformas. Controlado aí, né? por pouquíssimas plataformas. No mundo inteiro.
o que é muito perigoso e o que exige da gente consciência sobre esse consumo. Eu acho que o tempo todo, fazendo uma referência aqui ao filme Matrix, que eu imagino que muitas pessoas devem ter visto. Se não assistiu, tem lá no streaming para assistir. Tem no streaming, né, eu acho que da própria Netflix, e você deve assistir. Principalmente o primeiro, os outros você pode ignorar. Mas ele tem ali um momento no qual ele faz uma revelação para o personagem, ele diz, olha, o mundo real é esse aqui. E você tem isso aqui, você está vivendo essa ilusão e tem o mundo real. Ok, no filme existe essa possibilidade, você escolhe um, você escolhe outro. Mas é preciso que a gente entenda que nós estamos vivendo uma realidade e que elas têm perigos, têm benefícios, mas a gente precisa entender que a gente está o tempo todo vivendo dentro desse universo, dessa matrix com perigos e com benefícios, e que nós precisamos ter essa consciência. A grande questão do ponto, tanto do filme quanto do que eu estou querendo dizer aqui agora, é a nossa consciência de que nós estamos consumindo, de que nós estamos muitas vezes sendo levados por ela, mas a gente precisa estar o tempo todo alerta, o tempo todo desperto. E como você já pontuou, servindo ao bem e ao mal, essa questão de consciência também como uma tecnologia nesta dimensão, né, que entra na nossa sala, na nossa vida, no nosso comportamento de forma avassaladora, ela vai levar um puta tempo para poder fazer amadurecimento, nem todas as camadas vão ter consciência, as formas de manipulação de uma forma mais extrema. A gente está gravando aqui, na entrada praticamente de 2024, então já falar um pouquinho pro ano novo, olhando aqui para o nosso passado muito recente. As pessoas que estão nos acompanhando podem falar, poxa, mas trocaram a voz do Drauzio Varela, ele teve que entrar num canal de televisão da emissora comercial, uma das maiores do mundo, a Globo, aqui não estão falando se gosta ou não gosta, para ele entrar num programa dominical à noite e falar, olha, essa voz aí não é minha, eu não vendi. Se você imaginar isso do ponto de vista da questão da dimensão, a que ponto chegamos, né, sem encontrar os outros exemplos, fala, gente, eu não lembro de nenhum outro tipo de experiência onde uma notícia tinha que entrar para tentar explicar a antinotícia ou a anti-informação nesse nível. Esse é um caso grave, realmente eu também não lembro de outra situação como essa, e que vai acontecer mais vezes. Vai acontecer mais vezes. Eu acho que é daí para pior. No sentido do uso da inteligência artificial para o crime, para a enganação, para algum tipo de fraude. Você vê que aí nesse caso eles utilizaram uma imagem real, alteraram o conteúdo da fala. Só que a inteligência artificial hoje em dia ela pode simular a fala. Copia fala com timbres muito parecidos. Olha você precisava procurar um cara que fizesse imitação e tal. Vamos fazer só um parênteses aqui para depois retomar essa questão do Drauzio. Eu vi um vídeo essa semana do Elon Musk falando em português, dando uma palestra em português, na verdade é uma entrevista em português com a voz dele. Aí ele não aprendeu português, a inteligência artificial pegou a voz dele, pegou a maneira como ele fala, o timbre, o tom da voz e passou para o português. Ou seja, a função... Traduziu já na inflexão, entonação, timbre, tudo. É perfeito. Inclusive você olha, ou seja, a dublagem de filmes, a dublagem da entrevista mesmo, que a gente ainda vê na televisão, isso vai acabar. A inteligência artificial ela vai fazer isso e vai fazer com perfeição. Porque para todos os efeitos é a voz da pessoa. Vou pegar um pequeno parênteses antes de voltar para o Drauzio, daquilo que eu sei que você gosta muito também. Eu não sei quem está lá consumindo, mas já para aproveitar e fazer pitadinha aqui. Nossa, tem filme que estraga tanto com a dublagem, cara, porque... Estraga. Para mim, todos. Para mim, todos estragam. Você perde muito, não só pela questão da língua. Porque a relação com a interpretação e o que o cara está colocando na posição da voz ali faz toda a diferença para fazer. E a inteligência artificial, então, pode quebrar uma lacuna de um paradigma aí Pode, de repente a gente não vai ter mercado. Mais... Pode. Com certeza vai. Eu não digo nem pode, vai. Vai. Eu acho que vai... A tendência é o consumidor exigir, porque, né? Que o Elon Musk fala inglês pra gente no filme. Mas pensa que também isso é hoje. A gente já olha e já acha perfeito. Ou existe uma fraude que a gente consegue identificar. Essa voz aí não sei, mas você está um pouco na dúvida. Agora, isso vai melhorar também. Isso vai melhorar. Cada vez mais as imagens geradas por inteligência artificial com base na imagem real da pessoa, as imagens vão melhorar, o som vai melhorar.
E vai ficar cada vez mais difícil diferenciar uma coisa da outra. Tem o lado positivo, então, por exemplo, esse lado da dublagem eu achei bacana, eu acho que vai acabar, os dubladores não vão gostar. Mas esse é um caso, Sim, certo? Os dubladores não vão vai acabar essa função, não tenho dúvida. Por outro lado, a gente consegue ver no caso da música dos Beatles recente, que é um uso da inteligência artificial pro extremo bem, né? Conseguiu separar a voz do John Lennon do piano, conseguiu remixar a música e fizeram uma música que estava lá parada em 79. Uma música foi lançada agora com a perfeição do som, como se ela tivesse sido gravada daquela maneira. A gente falava isso antes de gravar sobre o show do Paul McCartney, né, no Maracanã. Pô, genial, né? Parece que ele entra lá com a voz, oi John, tô falando com você aí, pô, como é que tá? Na verdade é uma gravação lá produzida com todo elemento, separando a voz que você disse, aí a banda entra no tom. Poxa, imagina se isso há 10 anos era possível fazer nesse nível. Agora imagina o que vai ser possível fazer daqui a 10 anos. Então, e é possível que a gente vá ver shows, eternamente shows de pessoas mesmo depois que elas tenham morrido. Né? A gente conversava sobre o Kiss, eu citei a banda americana de rock. Eles já gravaram, eles já anunciaram que não vão mais fazer shows, já estão com uma certa idade também, apesar de continuarem bastante ativos, né? Mas eles já gravaram todas as imagens, eles já se gravaram fazendo show, essas imagens já estão digitalizadas e eles vão realizar shows virtuais, que vão poder ser realizados primeiro que eles vão poder ser realizados simultaneamente, né? Então, assim, você já não tem mais a questão física. Você vai poder ter um show do Kiss virtual em Moscou e na Austrália ao mesmo tempo, né? As pessoas vão ter uma sensação de que eles estão ali, mas eles não estão, enfim. Isso vai Como vai outras melhorar. opções, vão ter a turma, por exemplo, que eu vou brincar aqui com o café, eu prefiro torrar no moedor, eu acho muito mais legal. Vai ter isso também. Jeito empírico. Isso E o cara também. que gosta de cápsula. Mas sabe o que vai acontecer, Nelson? Muito provavelmente você vai ter o produto de massa, a inteligência artificial vai reproduzir e você vai ter o produto de nicho. Tá. Então, de repente, você vai ter um O artista... blend lá, o premium. Você vai ter um artista que ele vai ter a versão de inteligência artificial sendo consumida facilmente por aí, virtualmente, só que ele mesmo, o show dele, para você ver, você vai pagar uma fortuna, vai ser para muito poucas pessoas e em lugares selecionados. Isso também, assim, não é isso vai acontecer. Se você perceber, todos os produtos, eles têm esse momento. Eles surgem, depois para massificar eu preciso reduzir um pouco a qualidade e o produto em si mesmo, aquela essência, o produto como ele é com a qualidade, ele vai ser muito para poucos no futuro. É um pouco o que aconteceu com o vinil, né? Sim. Hoje um vinil custa R$200, R$300, é um produto de nicho, mas se você quiser um vinil, você pode ter o vinil ali, né? Antigamente ele era um produto massificado. No caso da versão, a gente está falando um pouco de entretenimento aqui, vou colocar uma pitadinha de política, né? Talvez a inteligência artificial, com esses usos já e desusos no dia a dia, no sentido mais amplo que você possa nos acompanhar, ele possa já estar presente aí na cabeça das produtoras e produtores, né? Dos versáteis para o bem e para o mal, porque temos eleição agora, 2024, daqui 10 meses. É por isso que já surgem os questionamentos sobre a regulamentação do uso de inteligência artificial durante as eleições. Quer dizer, então agora, até para fazer uma ponte com a história que nós falamos do Drauzio, se eu posso pegar a imagem de uma pessoa, trocar o que ela está falando e fazer uma propaganda como se aquilo fosse verdade, no caso do Drauzio recomendando um produto, o que eu posso fazer com um político? Né? Isso já existe, isso já está sendo feito. Então, às vezes, você pode ver de repente a figura e dizer assim, ó, ele falou tal coisa, está aqui a imagem, foi ele que falou. E de repente a voz é a voz do cara, a imagem é a imagem do cara, só que ele não falou. Isso na véspera de um produto eleitoral que não tem tempo de consertar é devastador. Você pode criar uma realidade. Veja, se o resultado das últimas eleições, não só aqui no Brasil, nos Estados Unidos, já foram envolvidos por uma quantidade muito grande de informação falsa, de fake news, antes dessa tecnologia estar assim, então você já tinha, naquele momento você já ouvia falar, a questão do áudio, né, pelo WhatsApp, que no Brasil é muito utilizado, nos Estados Unidos nem tanto, mas aqui sim, a pessoa ouviu o áudio e dizer, olha, eu ouvi aqui que o fulano falou tal coisa. E você ouvia e você claramente percebia que não era o fulano, mas a pessoa acreditava.
Exatamente. E ela acredita no remetente. Mas foi o fulano conhecido que me mandou. Aí é que tá. Foi ele que me mandou. Então, como assim, o meu conhecido não iria mentir para mim. Então ele acredita no conhecido e acredita no conteúdo, mas ele não desconfia do conteúdo. Ou reproduz e fala, olha, tá vendo isso aqui? Como se não tivesse compromisso com a realidade. Agora, só para pegar um outro parênteses, não deixar de citar, quando a gente fala de mercado profissional aqui, além de todas as variantes, lógico que a gente está falando, o pessoal que teve que sair do analógico, a nossa geração aqui, por exemplo, para aprender com o mundo digital e continuar aprendendo, porque aí cutuca a gente todo dia, senão, na área de comunicação, imagina, você fica não só defasado, você fica fora do plano mesmo. Tem uma série de mercados aqui no jornalismo, por exemplo, eu que gosto mais de jornalismo do dia a dia, da redação, a gente não tinha há pouquíssimo tempo equipes de fato é fake, por exemplo, redações de jornal tendo que depurar certas informações para poder fazer uma matéria da antinotícia. Né? É um mercado que se formou e se consolidou aí. E eu acho que ele vai ser cada vez mais necessário, Inclusive, ele pode contar com a ajuda da inteligência artificial para que esse trabalho seja feito com melhor qualidade. Boa. Por exemplo, porque você vai poder processar uma quantidade muito maior de informações também. Enquanto você falava, eu achei que você ia perguntar alguma coisa sobre jornalismo de dados e falar sobre jornalismo de dados. Está dentro das duas coisas. Porque aí é o uso da inteligência artificial também de uma forma positiva. Você vai conseguir processar uma quantidade cada vez maior de informações em busca de conclusões ali, né, no teu processo de apurar a notícia. Agora, o que você falou sobre a verificação, a função do jornalista hoje ele é mais necessária do que nunca. Primeiro porque ele tem, né, como a quantidade de informação que circula é tão grande, e gera sempre o questionamento sobre o que é verdadeiro, o que não é, o que é legítimo, o que não é. Com a inteligência artificial, a gente vai ter cada vez mais essa dúvida, ou seja, cada vez mais vai ser necessário que existam pessoas, grupos, entidades, dentro das próprias redações, talvez, esse departamento de apuração e que diga, olha, isso aqui foi checado, isso aqui é assim, porque você também tem felizmente ainda existe a credibilidade, né, por mais que alguns acreditem que não, ainda existe a credibilidade dos veículos. Os veículos, quando as pessoas realmente elas querem saber o que está acontecendo, realmente mesmo. Quando a coisa é séria, quando o fogo pega, ela recorre ao veículo tradicional, porque ela sabe que aquele veículo tem uma responsabilidade, o nome está lá, o nome do jornalista está lá, e ela sabe que pode confiar. Você falou, vão surgindo pequenos insights aqui. Né? Eu estava falando com um colega da gente ontem, e ele lembrava que ele tem pouco tempo de jornalismo, 10, 15 anos, né? Eu já completei 30, o Gustavo está na geração lá dos anos 90 que veio depois, para ver como o tempo vai atropelando a gente no meio do caminho. Ele lembrou e falou, Nelson, você se recorda que no comecinho desse século, parece que você está falando tão longe, Bauru teve um caso inusitadíssimo. A cidade pegou todas as instituições, literalmente, numa manhã, né? E entre as 9 às 11 da manhã, todos, Defesa Civil, Polícia Militar, Polícia Civil, a cadeia de todos os rádios, massivamente, redação já tinha internet, para desmistificar o que a rede social estava colocando, porque algum maluco colocou que tinha tido e teve uma rebelião aqui no sistema penitenciário e que eles estavam todos saindo, as centenas descendo a Nações Norte para entrar na cidade. Exato. Eu lembrei exatamente desse caso. Que maluquice, a gente lembrou ontem disso, mas falando aqui. O que aconteceu nesse dia? E talvez a gente até já tenha falado sobre isso em algum momento. A quantidade de acessos no site do jornal, eu estava lá na redação do Jornal da Cidade, aumentou. Rádio, cara ligando. Porque isso que eu quis dizer, na hora que o incêndio... É exatamente isso. Na hora que o incêndio acontece, a pessoa vai no veículo que ela confia. Opa, pera lá. E o veículo que ela confia é o jornal tradicional. É o jornal da TV grande. Que está apurando lá no dia a dia. Exatamente. Agora, se fala de regulação, aí começam, né, aqueles também, tudo tem extremo, não tem jeito, a gente tem que discutir sobre esse aspecto e levar em conta, naturalmente, todas as questões. Tem aquela corrente que tem um grupo maldoso, inclusive, que fala, não, todo tipo de controle na mão do Estado, porque está falando de leis, é um sistema de censura, né? Bonito falar filosoficamente, mas se você deixa o sistema, a gente acabou de falar da eleição, com a rédea solta do jeito que está, do jeito que é a nossa rede social... O problema aqui, ainda não vamos entrar nessa questão
dos lados, mas é bonito falar isso também, mas não ter nenhum tipo de solução para a questão. Porque se não houver uma regulamentação, e se essa regulamentação não vier do Estado, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Porque não existe, é uma ilusão acreditar que o mercado se regula. Não. O mercado se regula para o benefício próprio. Então, agora vamos para outra questão, para o outro lado. A Europa é o lugar no mundo onde tem andado com mais velocidade essa questão de regulamentação, tanto de redes sociais, da presença do Google, do que pode e do que não pode. A Europa está andando muito rápido. E é muito legal porque as pessoas que vão... Não é legal, é irônico. Quando essas pessoas que criticam vão para a Europa, elas acham maravilhoso. Nossa, aqui na Europa tudo funciona. Nossa, aqui na Europa tudo aquilo. Tem regra. Nossa, tem regra, regulação. Tem lei. Essa lei é aplicada. E os sistemas de fiscalização essa lei é aplicada, proporcionalmente funcionam. O sistema funciona e a punição funciona. O europeu, ele não nasce civilizado. Ele nasce, hoje em dia sim, né? Na maioria dos países sim. Mas ele lá atrás, ele aprendeu a ser civilizado na base de regras duras e de punição clara. Exatamente. Olha, se você tem que fazer isso. Se você não fizer, você vai pagar tal multa. Se você não pagar tal multa, você vai... É simples, desse jeito. Mas, cara, se você pegar um vídeo desse que você está falando do Drauzio Varela e começar a disseminar por aí, até tentar pendurar na voz dele, porque tem um monte de espertalhão para querer vender, você está cometendo crime, acabou, é fraude. Então, é por isso que essa questão da regulamentação é muito simples. Mas é que quem quer levar para o outro lado, até por má fé, gera uma polêmica inútil. É bastante simples. É a mesma questão Eu já fui muito questionado sobre isso. Fala assim, você como jornalista acha que tem que regular a mídia? Eu falei, amigo, eu nunca me senti de maneira alguma podado e eu não me sinto como cidadão podado de nenhuma maneira. Sabe por quê? Porque o que eu falo não é crime. Boa. O que eu falo não é crime. A liberdade de expressão não está a serviço do crime. Liberdade de expressão não me dá direito de cometer crime. Se eu falei uma coisa que é crime, eu vou pagar por isso. Ponto. Sim. E não precisa nem criar lei. Na verdade, se você respeitar o que está escrito lá, nas leis que nós já temos, já estava resolvido. Só que como nós estamos falando de uma nova tecnologia, eu preciso criar outros, né, adendos ali para que ela seja inserida. Mas a questão basicamente é essa, Nelson. Se você está dentro da lei, você respeita já o que está ali, não há crime, então tá tudo certo. Pegar um outro braço de vários tantos possíveis aqui, a gente vai para o cinema, volta para a literatura, para a política. E o e-commerce? Falava com um colega, né, nosso e outros tantos nesse meio tempo antes da gente gravar, ele fala, não, tá bombando, vai continuar, a gente tem vários programas aqui, veja lá no Papo Digital sobre a existência das lojas físicas, a questão do racionalismo de despesas, as grandes redes, né? O sistema bancário, então, por que eu vou ter milhares de agências? Em Itaberá precisa de agência, uma só, mas se você fizer uma no bairro do outro, vai causar prejuízo, porque custa pra caramba você manter um imóvel daquele. Enfim, estava nesse tom. Agora joga lá para o e-commerce. Por causa da inteligência artificial aplicada para o mal, você vai falar, poxa, eu estou comprando, e isso é literal, no dia a dia como exemplo aí, nesse momento no Instagram, disparado, vendendo um chá de pepino lá com grandes famosos, como se corrigisse a impotência sexual. Afeta ou não o e-commerce? Ou a própria questão que nós estamos vendo essa semana dos influencers, da questão do jogo, do cassino, do jogo do tigrinho, das bets mesmo, que eu acho também exagerado. Quer dizer, você tem ali influenciadores que influenciadores recebendo fortunas para divulgar um serviço que pode prejudicar o consumidor. Vamos fazer um parênteses aqui e voltar na questão histórica. Isso aconteceu a vida toda, isso sempre aconteceu. Né? Quando tinha só a televisão ou quando tinha só o impresso, você também via pessoas famosas fazendo propaganda de produtos que elas não utilizavam para que você comprasse esse produto. Né? Ninguém achou que a Xuxa usava o leite de aveia, não sei o quê. Né? Que agora eles param a novela no meio, né? E colocam o cara chegando com a caminhonetona lá, na loja, comprando do filho do fazendeiro, não sei o quê, né? Porque, enfim... a quantidade de produto que tem inserida na novela... Virou cena de novela, fazer o quê? A quantidade de produto que tem inserida na novela das 8 é absurda.
Que é uma estratégia de marketing válida, né? Na Netflix também. Já que alguém tem que usar um carro, usar uma caminhonete, tem que vender e comprar. A Netflix, os filmes produzidos pela Netflix tem muito isso também, se você parar para observar. Até boas produções, você consegue observar, se você observar marcas de carro, você vai ver que tem sempre o mesmo carro, mesma roupa, a roupa, a mesma marca, às vezes bebidas são as mesmas, você vê que é tudo do mesmo grupo, enfim. O e-commerce, eu acho que ele é prejudicado na medida em que você dá um passinho para... Você, como consumidor, você é obrigado a dar um passinho para trás novamente. Antes da pandemia, a gente ainda tinha muita gente que tinha dúvida, principalmente as gerações um pouco mais velhas, medo de colocar o número do cartão de crédito no aplicativo de compra, de ser enganado, de ser alguma fraude, mas principalmente essa questão da efetivar a compra com o cartão de crédito por conta de fraudes. Veio a pandemia, a necessidade de fazer compras pela internet. Sem contato físico, nada, tudo virtual. As pessoas foram fazendo e foram percebendo, opa, é seguro aqui, então tá legal, tô gostando. E realmente é maravilhoso, né? Eu compro muito e acho que facilita muito a vida. Só que agora surge essa nova modalidade. Poxa, eu estou vendo agora uma propaganda. Eu acho que vai, num primeiro momento, abalar. Óbvio que a gente não vai poder medir isso, né? Não vai conseguir em números medir, mas em breve eu acho que a coisa retoma. É importante que a gente fale, inclusive, a importância de programas como esse, por exemplo, de discutir assuntos como esse, tá nisso, né? Você conscientizar a população, conscientizar o consumidor, de que os golpes eles estão aí, é preciso tomar cuidado. Agora eles estão mais evoluídos. Essa semana, Nelson, por conta do Natal, a gente recebe muito anúncio no Instagram mesmo. Sim. Eu recebi um anúncio de um produto, de um tênis. A imagem do anúncio era igual à da loja, que é uma grande loja, uma grande rede. A imagem era igual, o produto estava ali, só que o preço era muito barato. Muito barato, muito barato. É um preço que você olha e você fala, impossível. Peguei, cliquei, ele me jogou para uma página que era exatamente uma página igual à da varejista. Também copiou para dentro. Ele copiou. Então, na verdade, o que ele fez? Pegou a loja de verdade. Ele fez na capa no chamariz e ele copiou uma loja. O cara trabalhou bem. Copiou a loja. E ali ele estava vendendo esse produto por um preço 3 vezes menor do que o normal. Aí, ou seja, se você compra, você vai fazer a compra ali, você não vai receber o produto. Aí entrou o seu nível de consciência de relação de consumo. Então, assim, até então tem muito isso. Essas ofertas maravilhosas, elas não existem. Elas não existem. Então, você precisa desconfiar. É um processo de educação contínuo, de né? A gente precisa o tempo todo... E ele tem um pouco parecido com a questão das fake news, Nelson, que eu falo... Para mim, a chave da fake news é a emoção. Emoção. E eu também, tudo que é falso aqui também, a gente tem que pensar nisso. Tudo aquilo que eu olho e me emociona de uma maneira diferente, me tira do padrão normal. Que eu olho e falo assim, meu Deus, olha isso. Cuidado. É aí que está a pegadinha. É aí que está a pegadinha. Porque a coisa é feita para isso. Para te tirar do teu estado emocional. E você, muitas vezes, empolgar. Tanto as fake news para você repassar, quanto uma compra de impulso. Né? A lógica é um pouco a mesma. Eu tiro você do teu estado emocional normal, sim. Você olha e fala, meu Deus, eu preciso aproveitar essa promoção. Ou, meu Deus, olha essa notícia, o cara fez o que eu falei que ele ia fazer. Pronto, a partir daí você já saiu do teu estado normal, você já é uma outra pessoa, e essa outra pessoa, nos próximos minutos, pode fazer alguma besteira, seja fazer uma compra de um produto que não vai ser entregue, ou seja, repassar uma notícia que é falsa. Tudo porque você ficou emocionado, você ficou empolgado, ou veio um viés de confirmação que a gente fala, né? Eu realmente achava que aquele cara era um picareta. Veio essa notícia e falou que ele era um picareta. Pronto, vou provar para meus amigos que eu estava certo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente está falando de economia, produto, venda, comportamento, psicologia, um pouquinho de política, falamos de crimes e tal, né, aplicações de serviços no dia a dia, né, essas relações do mundo. Agora, você gosta muito, em especial, de cinema e falar de artes, eu gosto de música aqui. A gente está naturalmente esperando algo que nos surpreenda, né? Não sei se você tem essa sensação, os próximos filmes que virão, fala, pô, onde eles vão nos suspirar? Onde eles vão colocar um Matrix com outras versões lá na frente, pegando como parâmetro aí, né? Os filmes que no tempo, em cada fase de sua história,
nos levaram para a Odisseia do Espaço. Já estou fazendo pitadinhas aqui para pegar cada uma das gerações. Não sei se você tem essa sensação. Eu fico esperando no mundo, principalmente do cinema, dos vídeos disso. Falei, eu quero ver como é que esses diretores vão nos surpreender. Eu quero ver, eu acho, você sabe como eu acho que eles vão nos surpreender? Eu acho que eles vão nos surpreender com uma volta ao humano, com uma volta ao... E eu vou te falar Você fala ao palpável? Não só ao tema, a temática também. Tá. A temática por exemplo, esse ano o filme, um dos maiores, a segunda maior bilheteria do ano foi o Oppenheimer. O filme que conta a história. É uma história totalmente, se você falar assim, é pouco atrativa, né? Puxa, a história do cara que inventou, não, ele não inventou, ele coordenou o projeto que inventou a bomba atômica. O cara não é um galã, a história não é bacana, o fim da bomba atômica não é legal. Já tem um monte de filme falando sobre isso. Já tem um monte de filme sobre guerra e, na verdade, nem é um filme sobre guerra, porque se você for esperando um filme que vai ter batalhas, nem tem a explosão da bomba, não aparece. Parece, né? Oppenheimer. É um grande drama, né? Tenso, uma dose de política, de um certo suspense. Esse foi o grande filme do ano, com exceção da Barbie, que aí já é uma outra coisa. E aí, por que esse filme atraiu as pessoas? As pessoas queriam ver uma história, uma boa história contada. Eu acho que a gente passou nos últimos décadas, eu posso dizer, consumindo filmes, principalmente porque a gente consome muito cinema americano. Se tu vai falar de cinema europeu, tá tudo certo ainda. Tá tudo certo. Cinema europeu tá tudo certo. Se você escolher principalmente cinema da Escandinávia, ele tá cada vez melhor. Mas se você... por quê? Porque conta histórias. Histórias de pessoas, histórias humanas, histórias. As pessoas gostam de histórias. A gente consome muito produção americana e as boas histórias elas foram por streaming. Elas foram para a TV, para tela pequena. Então o cinema virou um lugar de brincadeira. Muitos heróis, muito Marvel, muito Star Wars. Por mais que eu goste também desse tipo de produto. É entretenimento puro, é só diversão. A tecnologia, 100% ali dentro. Mas eu acho que a gente caminha também para um momento que fala assim, daqui a pouco, peraí, vamos voltar aqui, vamos começar a falar de novo de pessoas, de seres humanos. E no fundo é interessante para até amarrar, a tecnologia ela está a serviço do ser humano. E no fundo o ser humano ele só quer conexão com outro ser humano. Então, por mais que a gente... Por mais que às vezes a gente se veja diante de uma situação contraditória, né, do distanciamento, da questão física, espacial... É engraçado pensar sobre isso. É altamente, acho que até assim, ele entra para um nível tão filosófico da coisa que eu acho que eu não tenho capacidade de discutir sobre, mas a gente principalmente os mais jovens, né, eles se isolam muito no mundo virtual, e quem tem filho jovem sabe disso. Tá no quarto, trancado, vivendo ali o tempo todo aqui, tarará. E ao mesmo tempo você sabe também que a ânsia daquela pessoinha é estar com outras pessoas. Né? Você não sabe quem são, onde são, o que no o que fundo fazem é e fica ansioso do lado de cá. O que gera ansiedade, exatamente. Aí entra em ansiedade, entra em outras coisas que são também problemas dessa era, estão relacionados, né? Mas é antagônico às vezes o negócio, né? Complexo, bastante complexo. Né? Eu acho que a gente tem que pensar que vai... Eu sou otimista, né, Nelson? Eu já te falei isso. Sim, falou. Eu já te falei isso em outras vezes que eu estive aqui. Eu acho que a gente, por mais que a gente... Eu não sou otimista em acreditar que as pessoas, de um modo geral, vão conseguir dominar todas as tecnologias só para o seu benefício. Acho que vai ser uma batalha eterna. É uma batalha... uma coisa do dia a dia, um aprendizado diário, como eu já falei. Muitos vão conseguir, muitos não vão conseguir. Muito legal. A inteligência artificial não tem jeito, está entre nós, como o átomo que eu brinquei aqui numa analogia, e a questão dos extremos que a gente discutiu hoje. Tem outras tantas aplicações. Espero que a gente tenha tido aqui nesse bate-papo com o Gustavo Cândido um pouco de reflexão para você, junto com a gente, pensar sobre isso, que na verdade é o que a gente quer, falar das relações humanas e essas ferramentas tecnológicas ou não que estão presentes no dia a dia. Muito obrigado. Se tiver mais alguma questão, por favor, fique à vontade. Eu agradeço mais uma vez e eu só vou repetir.
a ideia central aqui, que é vamos tentar entender o que é essa ferramenta, vamos tentar observar no dia a dia onde ela está inserida, como a gente se relaciona com ela e principalmente como ela pode ser positiva para a nossa vida. Todas as ferramentas, né? Eu sempre falei outras vezes que a gente conversou sobre isso, redes sociais, a internet de um modo geral, a inteligência artificial que agora está nas redes sociais, está na internet, está nas plataformas, está nos aplicativos que a gente usa, é preciso que a gente utilize toda essa maravilha para o nosso benefício. E se não está fazendo bem, afasta, não usa, isola, tenta regular, tenta não ficar tanto aqui, tenta... Põe né? timer de tempo no celular, já fiz isso. Eu acho que a gente tem que lembrar o tempo todo que a gente está em controle. A gente está em controle. Ou melhor, a gente pode estar no controle. Eu acho que essa é a mensagem. Legal. Olha, se você que está conosco, assistindo, atropelado, correndo ou não, ou gostou da nossa conversa, mas pegou no meio do caminho, olha o que a tecnologia vai fazer para a gente. Não precisa mais correr, mesmo no rádio, né? Na Rádio Câmara ou na TV Câmara, nos sinais abertos e fechados. É só ir no YouTube, tá? Clicar em vídeos, é um documento, está lá, e você recorta, vê o pedaço, discorda, opina e faz com que isso, de certa forma, ajude você a refletir, que é o nosso papo aqui no dia a dia, sobre os seus projetos de vida e suas escolhas. Até a próxima.